Bem, pessoal, uma coisa que é bem simples e está no dia a dia da gente, né, que é o famoso lavar os pratos, né? E o que acontece? A esponja é um risco muito grande, o comportamento que algumas pessoas têm no cuidado, no tempo de troca, que eu vou explicar para vocês por que isso é frequente, por que isso é comum e por que a gente negligencia tanto esse tema, né? Alguns comportamentos têm evidência científica, outros não, né? O primeiro aspecto é o seguinte, quando você fala em lavar os pratos, né, a gente sabe que após uma refeição, uma série de resíduos ficam e normalmente cada um tem o seu comportamento, né? Algumas pessoas já acabam o almoço, já lava de uma vez, um deixam acumular na pia, né? Isso são alguns detalhes, né? Mas o que preocupa mais a gente é o momento em que você vai lavar os pratos, você tem um local que é um risco grande se você não tiver ter alguns cuidados, né, de ter infecções. E um deles é a esponja, né? O que acontece? Imagine, quando a gente se alimenta, né, tem contato o garfo com a boca, alimento, né, uma série de bactérias e micro-organismos ficam na esponja. Para você ter ideia, eu dei uma pesquisada aqui no Google Med, né, no PubMed, vou deixar aqui na descrição, alguns trabalhos analisando a quantidade de bactéria que fica na esponja, inclusive bactérias que podem levar infecção em casas habituais, né? São milhões de bactérias e muitas delas, né, são bactérias que potencialmente podem causar dano à nossa saúde, né? Como E. coli, Salmonella, Campylobacter, porque essas bactérias elas estão às vezes no dia a dia da gente e pessoas que podem ter passado ali, se alimentado ali, ou você mesmo ter uma quantidade às vezes pequena dela, ou de repente você estava no local e pegou e teve contato com o garfo, né, com o prato e ficou ali. Na hora que você passa a esponja, aquela bactéria foi para a esponja. E aí tem o primeiro problema, né? A esponja é um ambiente muito propício para crescimento de micro-organismos, crescimento bacteriano, crescimento de fungos. E o primeiro aspecto que eu digo para vocês, que eu fui fazer uma pesquisa, foi quanto tempo tem que trocar a esponja, né? Quais cuidados a gente tem que ter com a esponja para evitar o crescimento, porque é inevitável, né? Vai ter um ambiente que vai ter alimento, vai ser úmido, né? Alguns cuidados são bem típicos, né? O primeiro cuidado é a troca. Eu vi pelo próprio fabricante, né, e alguns estudos mostram que entre 5 a 10 dias, a depender do seu comportamento com a esponja, né? Então eu digo para o paciente, em média, uma semana para você ficar com a esponja está normalmente adequado, né? Mas você tem que ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, não deixar molhado, não deixar muito úmido, né? Porque a umidade, sem dúvida nenhuma, junto com o calor, junto com os alimentos que vai ter, que não tem como você evitar de ter alguma, vai predispor a ter crescimento bacteriano e crescimento de germe. Então, espreme, não deixa água acumulada onde vai ficar a esponja, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Né? Eu vi, e às vezes quem fez a pergunta até colocou aqui, Júlio, colocar vinagre, colocar isso. Eu não encontrei na literatura médica um embasamento para dizer para vocês que você deve deixar de molho em algum local. Eu sei que muita gente tem esse comportamento e faz até algum sentido se você deixa numa substância que tem o papel de eliminar germes. Né? Mas não encontrei muita orientação, nem de fabricante, nem de estudos embasando isso, né? Mas eu vi aqui nos comentários de vocês que muita gente fala isso, né? O trocar é muito relevante, porque inevitável, mesmo que você seque, mesmo que você tenha um cuidado, não tem jeito. Eu falo que assim, na nossa pele tem bactéria, na nossa boca tem bactéria, se a gente se alimentou, né? A gente sabe que nos próprios alimentos vão ter germes ali que estão no ar, e ele encontra um ambiente como o da esponja, ele vai crescer. Então a troca da esponja é essencial. 5 a 10 dias no máximo, uma vez por semana, talvez seja o ideal, né? Além disso, usar esponjas para finalidades diferentes. Como assim, Júlio? Tem gente que deixa a esponja e a própria esponja que está ali lavando os pratos vai limpar outro local. Não é legal você fazer isso. Deixe esponjas para finalidades diferentes. Mesmo se for lavar um fogão, for limpar alguma outra coisa, usar esponja diferente da que vai ter cuidado, contato direto com o prato, com o garfo, com o copo, que é essa que preocupa mais. Se você deixa um crescimento bacteriano em contato com o seu corpo, com o seu garfo, na hora que você beber, vai ter um risco grande de você pegar aquele agente e aquilo causar infecção. Estou falando de bactérias que causam sim doenças e são normais encontrar na maioria das esponjas, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Eu estou fazendo esses vídeos de coisas simples do dia a dia que vocês têm perguntado bastante. Eu aproveitei e dei uma fuçada também no PubMed, ver se existem mesmo respostas para essas perguntas que vocês fazem do dia a dia, e estou tentando fazer essa série de vídeos. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu faço também. Um abraço.